quer dizer, o pior convidado que já tivemos, porque me perguntavam quem era o pior. E eu nunca tinha resposta, pois não se quer ofender ninguém. Claro que sim. Por trás do sofá carmesim e do riso contagiante, reside uma verdade não dita sobre entrevistas com celebridades que raramente rompe o verniz reluzente da televisão de entretenimento. Por mais de 2 décadas, Graham Norton tem habilmente persuadido a elite de Hollywood a revelar suas histórias mais divertidas, mantendo o champanhe a fluir e a atmosfera elétrica. Sua mistura característica de humor irreverente e calor genuíno transformou a entrevista com celebridades de promoção mundana em entretenimento imperdível, colecionando prêmios BAFTA e aclamação internacional ao longo do caminho. Mas nem todo encontro naquele famoso sofá vermelho sai como o planejado. O champanhe nem sempre consegue soltar as línguas, a atmosfera cuidadosamente criada ocasionalmente desmorona, e às vezes, só às vezes, as próprias estrelas se tornam buracos negros, sugando toda a energia do ambiente. Aos 62 anos, o apresentador veterano finalmente revelou os convidados que transformaram seu trabalho dos sonhos em um pesadelo momentâneo. Os difíceis, os perturbadores e os visitantes completamente desastrosos de seu reino da BBC. Já aclamado como o maior criador de sucessos da TV, Norton revela agora as poucas celebridades que puseram à prova suas notáveis habilidades como mestre da conversação. Prepare-se enquanto exploramos os 7 convidados que o apresentador, normalmente diplomático, admite que simplesmente não suportava. Vamos lá. Mark Wahlberg. Quando a estrela de TED chegou ao The Graham Norton Show em 2013 para promover seu thriller Broken City, nada parecia errado. O ator parecia profissional, até mesmo compartilhando algumas anedotas sobre incidentes no set, antes de se acomodar ao lado dos convidados Sarah Silverman e Michael Fassbender. Os produtores não tinham motivos para preocupação. Wahlberg, afinal, era um profissional experiente com décadas de experiência na imprensa, desde seus primeiros dias como Marky Mark até sua transformação em um ator e produtor respeitado. Mas, de acordo com Norton, aquele verniz de profissionalismo dissolveu-se apenas 15 minutos após o início das filmagens, criando o que se tornaria um dos episódios mais desconfortáveis do programa já transmitidos. O que quer que estivesse no sistema dele realmente o dominou, e foi um inferno, Norton revelou durante uma aparição franca no Festival Literário de Henley de 2025, confirmando o que os espectadores há muito suspeitavam. O ator tornou-se cada vez mais perturbador, interrompendo Silverman repetidamente no meio da história, e por fim, movendo-se no sofá para monopolizar a atenção dela. Ninguém conseguia contar uma história, Norton explicou, enquanto as interjeições de Wahlberg descarrilavam cada tentativa de conversa normal. Os registros desta aparição caótica permanecem em vídeos do YouTube que acumularam milhões de visualizações, com comentaristas notando o visível desconforto no rosto de Silverman enquanto ela tentava manter a compostura. A situação atingiu o auge do constrangimento quando Wahlberg abandonou seu assento por completo, subindo no colo de Norton num momento que cruzou todos os limites da etiqueta de um talk show. O apresentador, geralmente imperturbável, só conseguiu rir sem jeito enquanto Wahlberg o abraçava e acariciava seu peito. "Volte para o sofá", Norton implorou, mas foi em vão. A quebra do limite físico transformou o que poderia ter sido apenas um convidado irritante em algo muito mais problemático. A confirmação definitiva do estado de Wahlberg surgiu quando Michael Fassbender começou a contar uma anedota. Norton, a princípio, pensou que a história estava correndo muito bem, devido ao silêncio atípico de Wahlberg, só para depois descobrir que o ator tinha pegado no sono. "Não o acordamos, ficamos encantados", confessou Norton mais tarde. O episódio foi tão caótico que o produtor Graham Stewart temeu que tivessem de o descartar por completo. Uma preocupação sem precedentes em toda a história do programa. "Nunca estivemos numa situação em que pensássemos que não poderíamos exibir aquele programa. Nunca permitimos que isso acontecesse", explicou Stewart numa entrevista ao Metro. As consequências da aparição de Wahlberg foram significativas. Embora tenha gerado clipes virais que impulsionaram a audiência, isso alterou permanentemente a abordagem de Norton para a preparação dos convidados. Nos bastidores, a equipe teria implementado protocolos mais rigorosos para a sala de espera, e circularam rumores de que certos convidados passariam a receber refrescos limitados antes do programa. Para o próprio Norton, a experiência se tornou um marco contra o qual todos os convidados difíceis subsequentes seriam medidos, pelo menos até que um certo produtor de cinema aparecesse. Mickey Rourke. Quando Mickey Rourke, estrela de O Lutador, foi agendado para aparecer, os sinais de alerta chegaram antes mesmo que ele entrasse no estúdio. Norton, por acaso, estava do lado de fora quando Rourke saiu do carro, segurando firmemente uma garrafa de Jack Daniels meio vazia, um prenúncio da entrevista desafiadora que estava por vir. Isso foi em 2009, um período em que Rourke desfrutava de um renascimento em sua carreira após sua indicação ao Oscar.
Mas os demônios que haviam descarrilado sua trajetória anterior em Hollywood estavam evidentemente ainda presentes. Essas noites são um trabalho bem duro em que você só está tentando se manter firme e chegar à linha de chegada, Norton explicou durante uma entrevista em 2024. O ator parecia mais interessado na sua garrafa do que em promover o seu filme, criando uma atmosfera tensa que a equipe de produção se desdobrou para gerir. Atrás das câmeras, os realizadores ajustaram freneticamente a sua abordagem, focando-se mais noutros convidados enquanto tentavam minimizar as imprevisíveis contribuições de Rourke. Segundo Norton, Rourke se mostrou exaustivo durante toda a gravação, particularmente devido à sua insistência em fumar apesar da rigorosa proibição de fumar em ambientes fechados no Reino Unido. Eu me virava por um segundo, virava de volta, e ele já tinha acendido outro cigarro, Norton relatou ao New Zealand Herald. Foi tão chato. Você se sente como um professor levando crianças em uma excursão escolar, não um apresentador de talk show. As provas da exasperação de Norton são visíveis na filmagem da transmissão, onde sua energia tipicamente ilimitada diminui visivelmente sempre que a câmera corta para Rourke. A situação piorou ainda mais durante as interações de Rourke com a colega convidada Jessica Biel. Depois de assistir a um clipe do seu próximo filme, Easy Virtue, Rourke começou a flertar agressivamente com ela no ar, criando um desconforto palpável que se espalhou pelo estúdio. Entre o riso constrangido da plateia e o semblante de puro choque do apresentador, não havia muita chance de recuperação, relatou um veículo de entretenimento que documentou o encontro embaraçoso. O momento mais revelador foi quando Rourke estendeu um aperto de mão a Biel, que se prolongou desconfortavelmente em mãos dadas, com as câmeras capturando suas tentativas sutis de se soltar. As consequências da aparição de Rourke estenderam-se para além do próprio programa. Fontes da indústria relataram que a equipe de Norton implementou novos procedimentos pré-entrevista, criados para identificar possíveis sinais de alerta comportamentais. A experiência aparentemente azedou a relação de Norton com Rourke de forma permanente. Apesar do ressurgimento contínuo da carreira do ator, ele nunca mais foi convidado ao sofá vermelho, uma raridade para um artista de sua estatura e relevância. O que talvez seja mais revelador é que, quando Norton mais tarde compilou listas de convidados difíceis para várias entrevistas, Rourke estava sempre presente. Há uma diferença entre um convidado difícil e um chato, explicou Norton numa aparição em podcast em 2022. Mickey não era chato, isso eu admito, mas o tipo de emoção que ele trazia não compensava todo o estresse. O episódio de Rourke agora serve como uma verdadeira aula magna de como Norton consegue resgatar o entretenimento de um desastre em potencial, mas a que custo pessoal para o anfitrião inabalável permanece a grande questão. Robert De Niro. Ter uma lenda cinematográfica como Robert De Niro em seu programa de entrevistas deveria ser um ponto alto na carreira, um episódio garantido para a coletânea de melhores momentos. O homem que deu vida a personagens icônicos como Travis Bickle, Jake LaMotta e Vito Corleone certamente possui um verdadeiro tesouro de histórias de Hollywood, acumuladas ao longo de uma carreira de 50 anos no auge do cinema americano. No entanto, Norton viu-se confrontado com o que descreveu como uma presença benigna, uma forma educada de dizer que o ator era um buraco negro conversacional que drenava a energia da sala, apesar do seu estatuto lendário. Ele não é um contador de histórias nem muito verbal, explicou Norton no Festival de Literatura de Cheltenham, proferindo talvez a crítica mais devastadora possível para um convidado de talk show. Apesar de aparecer no The Graham Norton Show várias vezes entre 2013 e 2025, De Niro consistentemente ofereceu pouco envolvimento, criando uma batalha árdua para o apresentador que tentava manter o ritmo energético do programa. Fontes da indústria sugeriram que a relutância de De Niro vinha de uma introversão natural, em desacordo com as exigências de publicidade do Hollywood moderno. A situação atingiu o seu clímax durante um momento particularmente constrangedor, quando De Niro tentou narrar uma anedota que divagava sem qualquer objetivo claro, pondo à prova até mesmo a lendária paciência de Norton. Estávamos todos inclinados, torcendo para que fosse algo incrível, relatou Norton, até que ele finalmente perguntou: por que estou contando esta história? Ninguém tinha uma resposta para isso. Nós cortamos. Esta rara admissão de ter cortado um segmento da transmissão final revela o quão desesperadamente a equipe de produção trabalhou para salvar algo utilizável da aparição de De Niro. O que tornou a situação mais estranha foi que De Niro não parecia infeliz ou relutante em estar lá. Como Norton descreveu, ele parecia estar se divertindo apesar de sua reticência, um paradoxo que deixou o apresentador perplexo.
Ele obviamente não é de muitas conversas no nosso programa, mas ele obviamente se diverte, observou Norton, destacando a desconexão entre o aparente conforto de De Niro e sua participação mínima. Numa aparição posterior no programa de Seth Meyers, Norton voltou a falar da experiência com De Niro, descrevendo o silêncio constrangedor que frequentemente caía quando o ator não se aprofundava nas respostas às perguntas. Meyers perguntou se Norton tinha como ajudar convidados com a história. Norton brincou. Quer dizer, se houver uma maneira fácil de terminar, eu o farei, antes de explicar que, com De Niro, nem essa rota de fuga estava disponível. Os dois apresentadores compartilharam risadas cúmplices sobre os desafios de entrevistar alguém que, apesar de seu talento extraordinário na tela, carece da habilidade natural de contar histórias, da qual os talk shows dependem. A repercussão das aparições de De Niro criou um cenário incomum na carreira de Norton. Mesmo o identificando como um dos seus piores convidados de sempre, a equipe de Norton continuou a agendar o ator para aparições subsequentes, um testemunho do prestígio de De Niro que transcendia as suas limitações conversacionais. Isso gerou um desafio constante para Norton, que teve de desenvolver estratégias específicas para as aparições de De Niro, incluindo convidar co-convidados especialmente animados para compensar o vazio de energia. Talvez o detalhe mais revelador. Em 2022, quando Norton finalmente nomeou Harvey Weinstein como seu pior convidado de todos os tempos, os escritores de entretenimento notaram seu alívio palpável por ter alguém que definitivamente tirou De Niro do último lugar. Após anos a dançar diplomaticamente em torno do assunto, Norton pôde finalmente redirecionar a pior pergunta de convidado para alguém universalmente detestado, poupando o ainda respeitado De Niro desse título ignominioso, Kevin Costner. Quando Kevin Costner e Dame Helen Mirren apareceram num episódio de 2016, telespectadores notaram tensão imediata sob a superfície da apresentação efervescente de Norton. O que eles não conseguiam ver era o que Norton mais tarde descreveu como o desprezo mal disfarçado da estrela de Yellowstone pelo próprio processo de entrevista, um desdém que criou uma das dinâmicas mais desconfortáveis na longa história do programa. Isso foi particularmente surpreendente dada a reputação de Costner como um bom moço de Hollywood e sua óbvia desenvoltura ao falar em público ao longo de suas décadas como protagonista e diretor. Eu faço uma pergunta a ele, e ele me olha como se dissesse: "Meu Deus, eu tenho que falar com este homem?", Norton revelou ao The Express em uma crítica atipicamente direta. O diretor e ator vencedor do Oscar parecia determinado a demonstrar o mínimo de envolvimento possível, dando o que Norton descreveu como respostas meia-boca às suas perguntas, criando uma tensão palpável que até mesmo os espectadores mais experientes conseguiam sentir através de suas telas. As provas do comportamento de Costner estão preservadas no próprio episódio, onde a sua linguagem corporal, afastamento de Norton, contato visual mínimo e respostas curtas contam a história que Norton só verbalizaria anos mais tarde. Jornalistas de entretenimento observaram o contraste entre as respostas concisas de Costner a Norton e seu envolvimento animado com outros assuntos, o que sugeria que a questão não era cansaço ou uma reticência habitual, mas sim algo de natureza mais pessoal. A dinâmica, no entanto, sofreu uma mudança drástica quando a também convidada Helen Mirren se envolveu com Costner. De acordo com Norton, Costner não poderia ter ficado mais feliz ao interagir com a aclamada atriz, o que sugeria que sua relutância era específica a Norton e não um desconforto geral com o formato de talk show. Essa nítida diferença no comportamento de Costner, dependendo de quem falava com ele, criava um triângulo de energia estranho que Norton tinha dificuldade em gerir. Não era só que ele era quieto. Muitos convidados são nervosos ou reservados. Norton detalhou em uma aparição em podcast em 2023. Era o desdém, dá pra ver nos olhos dele quando faço uma pergunta. Ele já decidiu que a pergunta não valia o tempo dele antes mesmo que eu terminasse de fazê-la. Este raro vislumbre da avaliação sem filtros de Norton revela o quão profundamente a atitude de Costner o afetou, chegando a penetrar sua habitual armadura profissional. O que tornou isso particularmente frustrante para Norton foi o status de Costner como um profissional experiente que deveria entender as obrigações promocionais que vêm com uma carreira de décadas. Como muitos convidados já brincaram anteriormente no The Graham Norton Show, fazer publicidade faz parte do trabalho, observou um escritor de entretenimento. Eventualmente, Norton se adaptou focando sua energia nos outros convidados, contornando eficazmente o aparente desdém de Costner. As consequências desse encontro desconfortável parecem ter sido duradouras. Apesar da proeminência contínua de Costner, especialmente com o sucesso global de Yellowstone, ele não voltou ao sofá de Norton.
uma ausência reveladora dada a reputação do programa como parada obrigatória no circuito de publicidade do Reino Unido. Rumores da indústria sugerem que a equipe de Norton recusou educadamente pedidos de agendamento subsequentes, preferindo apresentar os colegas de elenco de Costner em vez disso. Anos depois, o encontro com Costner continua sendo um exemplo clássico do que Norton descreveu como o cenário de pesadelo. Não um convidado bêbado ou perturbador, mas alguém que simplesmente se recusa a participar enquanto ainda espera os benefícios promocionais. Você consegue gerenciar o caos? Norton certa vez? É o desprezo que é verdadeiramente incontrolável. Daryl Hannah, ao contrário de alguns convidados difíceis cujo comportamento se devia ao ego ou à embriaguez, a difícil aparição de Daryl Hannah resultou de uma ansiedade genuína que transformou uma entrevista de rotina no que Norton mais tarde descreveria como um péssimo espetáculo. Quando a atriz de Splash Kill Bill foi agendada para uma aparição em 2002, durante os primeiros dias da carreira de Norton como apresentador de talk shows, a sua equipe recebeu um aviso incomum. Hannah tinha um medo paralisante de talk shows, ao ponto de ter desmaiado, segundo relatos, durante uma aparição anterior no programa de David Letterman. Eu lembro que tivemos Daryl Hannah uma vez em 2002. E Daryl, eu não entendo isso. Mas, estranhamente, ela consegue fazer uma peça. Mas ela tem pavor de uma plateia de estúdio. Norton revelou numa entrevista de 2024. Acho que ser ela mesma na frente de uma plateia de estúdio a aterroriza. Acho que tentaram fazê-la ir ao David Letterman uma vez, e ela saiu e desmaiou. Esse paradoxo, uma atriz confortável em se apresentar para milhares, mas paralisada por ser ela mesma, criou uma dinâmica singularmente desafiadora. Apesar da sua abordagem gentil e da reputação do programa por criar um ambiente confortável, a ansiedade severa da Hannah tornou a televisão desconfortável enquanto ela lutava para interagir naturalmente com o formato. As provas do seu desconforto são evidentes nas filmagens, onde sua postura rígida, contato visual mínimo e respostas truncadas criaram um vácuo de energia que nem mesmo as habilidades de Norton conseguiram superar. Ela participou do nosso programa e, coitada, não foi uma ótima convidada. Norton admitiu numa entrevista de outubro de 2024 a um site de notícias australiano. A frase, bem coitada, revela a compaixão de Norton pela situação de Hannah, distinguindo-a de convidados cuja dificuldade vinha de um comportamento arrogante ou deliberadamente disruptivo. Ao longo da entrevista, Norton tentou várias abordagens para aliviar o evidente sofrimento de Hannah, desde perguntas simplificadas até a inclusão de outros convidados na conversa, mas a tensão permaneceu palpável. O que marcou Norton, no entanto, foi a reação de Hannah após concluir com sucesso a entrevista, um momento de bastidores que os telespectadores nunca testemunharam. O que eu adorei foi que, por ela ter conseguido, depois ela estava eufórica, ele recordou. Ela realmente sentiu que tinha feito algo incrível, e eu fiquei muito feliz por ela ter superado. Este raro vislumbre da dinâmica pós-programa revela a genuína empatia de Norton por convidados que realmente estavam a lutar, em vez daqueles que estavam a ser deliberadamente difíceis. Não obstante, ele admitiu com toda a franqueza, ainda foi um espetáculo bastante fraco, reconhecendo que, embora a vitória pessoal de Hannah tivesse sido significativa, o episódio em si ficou aquém do padrão de entretenimento que os espectadores esperam. A experiência com Hannah parece ter moldado a abordagem de Norton com convidados ansiosos, já que as temporadas seguintes viram a implementação de medidas de conforto pré-show mais robustas, incluindo períodos mais longos de aclimatação na sala verde e briefings mais detalhados sobre o formato do programa. Ao contrário de alguns convidados polêmicos que nunca mais voltaram, Hannah fez uma aparição subsequente no The Graham Norton Show anos depois, sugerindo que ambas as partes estavam dispostas a superar o encontro inicial desconfortável. Jornalistas de entretenimento notaram que sua aparição posterior mostrava uma Hannah visivelmente mais relaxada, talvez indicando que confrontar seus medos de talk show com Norton tinha sido de fato a superação que precisava. Robert Downey Jr. A aparição da superestrela do MCU ao lado de Jude Law para promover a sequência de Sherlock Holmes deles em 2011 demonstrou como até o carisma de uma estrela de primeira linha pode dar errado quando mal aplicado. O que deveria ter sido um destaque promocional, apresentando uma das histórias de retorno mais celebradas de Hollywood, em vez disso, tornou-se uma aula magna sobre como alienar seu anfitrião e, potencialmente, a audiência assistindo em casa. Apesar do lendário carisma de Downey Jr., a sua abordagem ao formato de talk show criou o que Norton mais tarde descreveria como um verdadeiro ouro de programa de entrevistas, a sua descrição sarcástica de um momento televisivo espetacularmente constrangedor. Segundo vários meios de entretenimento, Downey Jr. cometeu o que Norton vê como um pecado capital num chat em grupo, ignorando o apresentador por interações privadas com outros convidados.
Desde o momento em que as câmeras começaram a gravar, a estrela de Homem de Ferro parecia determinada a criar sua própria esfera exclusiva de comunicação com Law, tratando Norton, na prática, como irrelevante para a conversa, apesar de seu papel crucial como condutor. Durante toda a entrevista, Downey Jr. parecia determinado a interagir exclusivamente com seu colega de elenco, virando-se de costas para Norton para sussurrar piadas internas para Law. As evidências desse comportamento estão preservadas nas imagens da transmissão, onde, em certo momento, Downey Jr. virou completamente as costas para Norton, criando um espetáculo constrangedor que o apresentador tentou salvar com uma tirada, ouro de talk show, uma frase dita com a sagacidade característica de Norton, mas sublinhada por uma genuína nos seus olhos. Não é que Robert Downey Jr. tenha sido um convidado horrível ou terrível, é só que ele estava muito alheio à atmosfera do The Graham Norton Show, observou um escritor de entretenimento que analisou a troca desconfortável. Esta avaliação sugere um mal-entendido fundamental do formato e propósito do programa. Embora o The Graham Norton Show certamente encoraje a interação entre os convidados, ele depende do apresentador permanecer o centro através do qual a conversa flui. Fontes da indústria sugeriram que o comportamento de Downey Jr. resultou de cansaço do circuito promocional e uma tentativa falha de criar TV memorável com camaradagem forçada com Law. Seja qual for a motivação, o resultado foi colocar Norton em segundo plano em seu próprio programa, uma dinâmica particularmente chocante dada a habitual maestria de Norton em seu próprio domínio de transmissão. Felizmente, o colega convidado Ed Izzard interveio para resgatar a situação com humor, brincando sobre a conversa sussurrada e trazendo o foco de volta para o grupo. Esta intervenção destacou o valor de convidados experientes de talk shows que entendem a natureza colaborativa do formato, um contraste gritante com a aparente determinação de Downey Jr. em controlar a narrativa independentemente do apresentador. O rescaldo da aparição de Downey Jr. criou uma situação curiosa na imprensa de entretenimento. Embora Norton raramente critique convidados publicamente, jornalistas de entretenimento notaram que Downey Jr. esteve visivelmente ausente das temporadas seguintes do programa, mesmo ao promover grandes lançamentos da Marvel. Se isso refletia a relutância de Norton em revisitar a dinâmica desconfortável ou a equipe de Downey Jr. optando por outros meios de promoção, continua sendo objeto de especulação na indústria. O incidente permanece um excelente exemplo de como até convidados bem-intencionados podem descarrilar uma entrevista ao esquecer a etiqueta básica do formato. O visível desconforto de Norton ao longo do segmento revelou a dificuldade de moderar uma conversa quando um participante principal se recusa a reconhecer seu papel, uma lição magistral sobre o trabalho invisível por trás de fazer funcionar o programa de entrevistas mais aparentemente fácil da televisão, Harvey Weinstein. Embora Norton tenha sido bem diplomático com a maioria dos convidados difíceis, ele perdeu a compostura ao falar de Harvey Weinstein. Durante anos, Norton evitou nomear seu pior convidado absoluto, dando respostas diferentes dependendo da entrevista. Às vezes, Robert De Niro, às vezes, Mickey Rourke. Mas em 2022, após a condenação de Weinstein e a sentença de 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual, Norton finalmente identificou o produtor desgraçado como seu pior convidado indiscutível de todos os tempos. Eu costumo evitar falar do meu convidado menos favorito, mas agora alguém me lembrou que tenho uma ótima resposta para isso. Norton disse a uma plateia em Dublin durante um evento promocional para seu romance Forever Home. É Harvey Weinstein. Ele está na prisão, então ele ganha o prêmio de pior convidado de todos os tempos. A franqueza incomum desta declaração, proferida sem a habitual diplomacia de Norton, revelou tanto o seu genuíno desgosto por Weinstein quanto o seu alívio por finalmente poder falar abertamente sobre uma experiência que claramente o havia perturbado. O que tornou Weinstein particularmente hediondo, segundo o relato de Norton, foi como ele alavancou seu então formidável poder em Hollywood para forçar sua entrada no programa em 2015. A abordagem do produtor começou com o que parecia ser uma bajulação inocente. Ele me enviou um e-mail muito gentil, algo bastante elogioso, explicou Norton. Mas a comunicação que parecia amigável rapidamente se mostrou um pretexto para a verdadeira intenção de Weinstein. E então ele decidiu que queria participar do programa porque ia promover alguma coisa. Norton continuou com o desgosto bem evidente em sua narrativa. Para um programa que se orgulha de selecionar com muito cuidado seus convidados para criar uma química ideal, o autoconvite de Weinstein representou uma quebra fundamental dos limites profissionais.
Mais preocupante era a dinâmica de poder implícita. A sugestão de que recusar um pedido de aparição de Weinstein poderia acarretar sérias consequências numa indústria onde ele exercia enorme influência sobre carreiras e projetos. O fato de Norton se sentir compelido a atender a esse pedido diz muito sobre a então autoridade irrestrita de Weinstein em Hollywood. As provas do mau desempenho de Weinstein como convidado estão em grande parte ausentes do registro público. A maioria dos vídeos com ele foi retirada dos canais oficiais após sua queda. Jornalistas de entretenimento que analisaram a aparição notaram o estilo de conversa dominador de Weinstein, as interrupções frequentes de outros convidados e um comportamento geral que sugeria que ele se via como mais importante do que qualquer outra pessoa no sofá, incluindo o próprio Norton. As consequências da aparição de Weinstein foram complexas. Embora Norton claramente nutrisse sentimentos negativos sobre o encontro, a extensão total do seu desconforto só se tornou expressável. A condenação criminal de Weinstein removeu o produtor de sua posição de poder na indústria. Esse atraso na franqueza evidencia as complexas dinâmicas de poder que ainda regem a televisão de entretenimento, onde os apresentadores devem equilibrar a avaliação honesta contra potenciais repercussões profissionais. Em retrospecto, o comportamento de Weinstein no programa de Norton assume um significado mais sombrio à luz das revelações subsequentes sobre seu padrão de uso de ambientes profissionais para estabelecer domínio. Sua insistência em aparecer, apesar de não ter sido convidado, reflete o senso de direito e o desrespeito por limites que caracterizaram suas ofensas mais graves. Para Norton, a experiência parece ter sido não apenas irritante, mas sim verdadeiramente perturbadora. Um vislumbre profundo do caráter de um homem cuja verdadeira natureza viria a ser exposta ao mundo mais tarde. As circunstâncias em torno da aparição de Weinstein, o seu presunçoso autoconvite e o comportamento subsequente deixaram uma impressão tão negativa que Norton o considera o ponto mais baixo e claro de toda a sua carreira de entrevistador. A revelação veio como a declaração mais decisiva de Norton sobre um pior convidado, traçando uma linha nítida entre o meramente difícil e o verdadeiramente deplorável. Onde outros convidados desafiadores poderiam ser convidados novamente sob as circunstâncias certas, a declaração de Norton deixa claro que Weinstein representa uma linha que não pode ser transposta. Então, quais convidados notórios deixamos de fora da galeria de malandros do Graham Norton? Você identificou outras celebridades que parecem testar sua considerável paciência? Deixe seus comentários, curta e se inscreva para mais curiosidades dos bastidores de celebridades e nos vemos no próximo.